que são espíritos familiares com a doença de, digamos, com a doença de diabetes. Esse demônio está lá, visitando toda a família. Tudo quanto que é ligado a uma doença hereditária, se trata de um espírito familiar, que vai visitar a pessoa. Se você se dizer, pronto, essa doença é para nós, na nossa família, passamos mal com essa doença, sabe o que vai acontecer? Você vai ser a outra vítima. Só que as pessoas não entendem. Vai ver que existem pessoas que na família, todos eles têm tido problema de câncer. Vai ver que numa família, a mãe só teve 2 filhos, o avô só teve a tua mãe só teve 2 filhos, e você também tem a tendência de ter um filho, outra vez não tem. Vai ver que aquilo que aconteceu na vida da tua mãe, quase a mesma coisa está acontecendo contigo. A tua mãe nunca foi feliz no lar. Vos criou sozinha. E a tendência é que você também, filha, a tendência é que está a tentar criar o filho sozinho. O homem foi-se embora. E você diz, mas como então a coisa que aconteceu na minha mãe tem a tendência de perpetuar-se até a mim? Se trata do espírito familiar. Mas como explicar isso? As mesmas dificuldades. A minha mãe teve cada filho com seu pai. Cada filho com seu pai. Eu já tenho 2 filhos. E cada filho tem um seu pai. Como explicar isso? Existe um espírito familiar. Esse espírito familiar, quando alguém tem Jesus, normalmente não pode pegar. Mas como explicar que existem pessoas que são cristãos, a doença hereditária que controla a família ela apanhou? Como explicar isso? Como explicar que as mesmas coisas que aconteceu com o teu pai, casou com a tua mãe, divorciou-se e está no segundo casamento, e já deixou, já tem um filho que está sendo criado lá com um certo avô que podia ser a tua sogra, e o filho hoje te chama de mano, de tio, e você é tio, você é tio? Por que é isso? A mesma coisa que aconteceu no teu pai. É coisa mesma que aconteceu contigo. E a pessoa se diz, não, por que isso acontece? Talvez você nunca despertou. Vê só aquilo que está acontecendo contigo. Será que a tua mãe, o teu pai, ou que não passou nisso? Alguém que me ouviu disse, pastor, estou a despertar agora. E eu dei conta. Na linhagem do meu pai, as mulheres não casam. E a única que casou tem muitos problemas em casa. Só em casa dele. Se ele não está a sair, é por causa de vergonha. Ela própria disse, mas vou ir mais aonde? Se ele me deixar lá, nós não casamos. Vou ficar só por causa dos filhos. Irmão, o casamento não se fica lá por causa dos filhos. Porque quando vocês se amaram, os filhos não estavam lá. E a pessoa, as perguntas, mas por que nos acontece assim? Alguém está a despertar que esse tipo de doença. Deus disse assim, não terá outro Deus diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura das coisas que estão lá em cima, embaixo na terra, por baixo da terra, nas águas. E não se encurvarás a ele, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu, Deus, visito a maldade. Até na terceira geração e a quarta daquilo que me odeia. Em outras palavras, escute-me bem. Todos quantos, escute-me, irmão. Todos quantos que são descendentes de um avô que era soba e que era feiticeiro, vê a vida que vocês passam. Nunca vai me dizer que você passa uma boa vida. Vocês todos na família. Ninguém passa uma boa vida. Vê só. E você, todos quantos que estão numa família, onde é que há santos, pastor santos são de Deus, mas a Bíblia disse, não fará para ti imagem de escultura. Das coisas que há, porque é Santa Ana, Santa Maria, Santa não sei o quê, e depois, e fazer outra, todos quando que tem um santuário em casa, o teu avô tinha santuário, vê agora a vida que você se leva. Tudo isso por quê? Porque a Bíblia disse que não terá outro Deus diante de mim. Só que muitas das vezes, por falta de conhecimento, nós não quebramos essas coisas. E nós ficamos, porque ninguém nos ensinou. Veja por que eu tenho ensinado às pessoas. Cada vez que você ouvir, porque é uma aula de libertação, vai pelo menos para aprender. Se não for para ti, você pode ajudar o teu irmão que está passando mal com as doenças que não dá. Vai ver que numa única família,
2, 3 pessoas que são loucas, ou ficaram frustrados assim. Numa mesma família, as pessoas morrem à toa. Cada fim do ano, cada dezembro, a enterrar pessoas. Numa mesma família, as pessoas sempre fazem acidente. Alguém que me disse, pastor, nós sempre na família morremos a tiro. Como explicar isso? A única maneira de explicar isso na Bíblia, a Bíblia disse, Deus disse, eu vou visitar essa maldade. Isso quer dizer o quê? Não é o Deus, o Senhor, que vem com essa doença. Mas, vou explicar de uma maneira simples, para você poder entender. Digamos que isso fosse uma vela, a vela acesa. Muitas das vezes temos dito à criança, não mexe ali, não põe o dedo na chama, porque essa chama, se meter o dedo, vai te queimar. Mas vai ver a criança, está a olhar a mãe. Não mete a mãe! Ele vai. Você não sabe que vai se queimar. E a mãe fica distraída. A criança mete a mão na chama. E ele se queima. Vamos dizer que a mãe que queimou? Mas a mãe disse que se meter vai se queimar. Será que ele que queimou? Embora a mãe tenha dito que não coloca o dedo porque vai se queimar, mas não foi a mãe que queimou. Embora que tenha saído na boca da mãe. A mãe, com a sua experiência, sabe que colocando assim o dedo, você vai se queimar. Mesma coisa. Deus aqui disse, se você for abrangido com essa coisa, o que vai acontecer? A tua família será visitada. Desde os avós, os filhos, que é a tua mãe, até você, até inclusive os filhos que você vai nascer. Tudo isso, quando uma pessoa, se não aceitar Jesus, isso já vai te apanhar mesmo. Mas se aceitar Jesus, e contigo você abre a porta, sabe o que vai acontecer? Pela tua porta aberta, essa maldade vai aproveitar. Vê por que a mesma coisa tem acontecido. Que aconteceu nos pais, aconteceu nos avós, e está acontecendo na família. Por que esse problema não acaba? Não acaba. Por quê? Quebrando a primeira lei. E agora? Vou desmistificar essa palavra. De uma maneira muito simples. Ou numa linguagem, ou nos exemplos comuns. Dou um exemplo. Deus disse, a primeira coisa que você precisa saber, esse mandamento quer dizer o quê? Primeiro, não terá outro Deus diante do Senhor. Segunda coisa, não vai reconhecer um outro Deus diante dele. A terceira coisa, o que deve fazer? Não deve adorar qualquer outro Deus. Pastor, eu sou da igreja, eu não adoro. Sim, vamos ver agora. Vou começar nas simpatias. Nós chamamos de que é simpatia na libertação. Você vai ver que uma pessoa que é cristã e tem bebê, a criança começa a soluçar. Sabe o que ele faz? Pega a folha, papel, mete. Você nunca viu isso na casa de um cristão? Qual tipo de oração que é? Está vendo como estamos caídos? O pastor bem disse, um pecado não confessar, porque você não sabe. Meteu o papel, o que esse papel tem a ver com soluço? Responda-me. Pergunta ao teu médico. Médico, meu papel, como é que vai na garganta e ajuda o soluço da criança? São crenças que nós aumentamos na vida cristã. Você é salvo, mas por quê? Já vi na casa de um cristão. Lembra-te, não pode ter outro Deus. Dali é muito claro, muitos de nós não estamos. Mas não deve reconhecer outro Deus. E outras palavras, não pode também me adorar. Irmão, eu já vi, talvez aqui não acontece, mas no interior do país, o primeiro dente da criança sai. A mãe pega o dente, num lado o dente, do outro lado o carvão. E pega, fala a palavra, dente, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Atirou, essa oração você foi a quem? Tá vendo? Por falta de reconhecer essas coisas, abrimos as portas. A Bíblia disse, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento.
A Bíblia diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Há 3 anos não chovia na terra de Israel. A miséria, a ruína e a escassez assolavam aquela nação. Aleluia.